Ok, vamos analisar isso. O material que a gente recebeu hoje mergulha fundo no universo do orçamento público no Brasil. E olha, à primeira vista, ele tem toda a cara de um guia de estudos para concurso, sabe? Cheio de termo técnico, lei, princípio. Totalmente. Mas a nossa missão aqui vai ser outra. Vamos tentar desmontar essa máquina para entender a lógica por trás de como o dinheiro público é planejado, é gasto, é controlado. Afinal, esse é um assunto que define o nosso dia a dia, muito além de qualquer prova. E o fascinante aqui é que entender o orçamento é entender as prioridades de um governo, de forma nua e crua. O discurso pode ser mas o fluxo do dinheiro revela a verdadeira estratégia. Exato. E esse material que a gente analisou cobre todo o espectro, desde a evolução histórica das técnicas orçamentárias até as regras constitucionais que, funcionam como as paredes da sala, definindo o que pode ou não ser feito. É o manual de instruções da carteira do país. E uma das primeiras coisas que o material deixa claro é que nem sempre foi assim. Existia um modelo antigo, o chamado orçamento tradicional, que, pelo que eu entendia, era basicamente uma peça contábil. Isso. O foco era só em controlar a legalidade do gasto, sem nenhuma preocupação real com planejamento ou com resultado lá na ponta. A mentalidade era mais comprar coisas do que alcançar resultados, certo? Exatamente. A implicação disso era um enorme desperdício e ineficiência. A analogia que eu sempre uso é a de fazer compras no supermercado sem uma receita em mente. Boa. Você volta para casa com um monte de ingrediente caro, mas não tem um plano para o jantar. Você gasta o dinheiro, cumpre a legalidade da compra, mas não alimenta ninguém de forma planejada. O orçamento tradicional era isso, uma lista de compras desvinculada de um plano de governo. É aí que entra o orçamento-programa, que é o modelo que a gente usa hoje. O material descreve como uma virada de chave, onde as palavras-chave passam a ser integração, planejamento, objetivos, metas, indicadores. Certo. A ideia é que o gasto agora precisa ter um propósito claro. Mas isso me soa muito bem no papel. Quão realista é, de fato, medir o desempenho de uma política pública? Essa é a pergunta central. E o maior desafio desse modelo. O material aponta para 4 elementos essenciais que formam a espinha dorsal do orçamento-programa: objetivos, programas, custos e, como você falou, as medidas de desempenho. E você tem razão, é um desafio imenso. Imagino. É relativamente fácil medir a eficiência, que é a relação entre o que se gasta e o que se produz. Por exemplo, o custo por aluno matriculado ou o custo por quilômetro de estrada pavimentada. Certo, isso é matemático. Mas e a qualidade? Pavimentar 1 quilômetro de estrada com asfalto de péssima qualidade pode ser muito eficiente no papel, mas não resolve o problema. Perfeito. É aí que entram os outros conceitos: a eficácia e a efetividade. A eficácia mede se o objetivo foi atingido. A estrada foi construída, a meta de vacinação foi batida. Ok. Já a efetividade é o degrau mais complexo e mais importante. Qual foi o impacto real daquilo na sociedade a longo prazo? A estrada nova realmente desenvolveu a economia da região? A vacinação de fato reduziu a mortalidade por aquela doença? Entendi. Medir isso deve ser bem difícil. É incrivelmente difícil, exige estudos complexos, tempo. Muitas vezes, os governos focam na eficiência e na eficácia, que são mais fáceis de mostrar em relatórios, né? E a discussão sobre a efetividade acaba ficando em segundo plano. Então, essa mudança para o orçamento-programa é mais uma mudança de filosofia, uma meta a ser perseguida, do que uma realidade perfeitamente implementada. Mas o que impede um gestor de, na prática, ignorar essas metas e voltar ao modelo antigo, de simplesmente comprar coisas? Imagino que existam algumas regras bem amarradas para forçar todo mundo a seguir esse plano, né? Com certeza. O sistema não confia só na boa vontade do gestor. É por isso que o material dedica tanto tempo aos princípios orçamentários, que são as regras do jogo. São travas constitucionais que limitam a ação de quem está no poder. Um que me chamou a atenção foi o princípio da exclusividade. A ideia, pelo que eu entendi, é que a Lei Orçamentária Anual, a LUA,
só pode tratar da previsão de receitas e da fixação de despesas. Nada de contrabando legislativo, de embutir ali no meio um assunto que não tem nada a ver. Mas isso não engessa demais o governo? A intenção é justamente organizar o debate. Se você pudesse colocar qualquer assunto na lei do orçamento, a discussão viraria um caos e temas importantíssimos poderiam passar sem o devido escrutínio, sabe? Faz sentido. Mas o sistema não é ingênuo. Ele prevê válvulas de escape. A própria Constituição diz que essa regra da exclusividade tem exceções. A própria LOA pode, por exemplo, trazer uma autorização para o governo contratar operações de crédito, ou seja, pegar empréstimos. Espere um pouco. Se a LOA só pode ter receita e despesa, como o governo consegue autorização para pegar esses empréstimos no meio do ano? Isso não teria que vir em outra lei? Essa é a beleza da exceção. A Constituição permite que a LOA já contenha essa pré-autorização. Não é um cheque em branco, geralmente vem com limites e condições, mas dá ao governo a agilidade necessária para buscar financiamento sem precisar aprovar uma nova lei do zero a cada vez. Entendi. E a outra grande exceção é a autorização para abrir créditos suplementares, que é um mecanismo para ajustar o orçamento durante o ano, algo que a gente vai ver mais para frente. Certo. Outro princípio que parece criar muita tensão é o da não vinculação da receita de impostos. A regra geral diz que o dinheiro dos impostos vai para um caixão geral, sem carimbo, sem um destino pré-definido. Por que isso é tão importante? A lógica é dar flexibilidade ao gestor. Uma crise sanitária pode exigir mais recursos para a saúde, uma seca pode exigir mais para a agricultura. Se todo o dinheiro já viesse carimbado, o governo ficaria de mãos atadas, incapaz de responder a eventos imprevistos. O problema é que essa flexibilidade total também é perigosa, né? Exato. O que aconteceria com áreas essenciais, mas que talvez não deem tanto retorno político imediato. Imagino que a educação e a saúde seriam as primeiras a sofrerem um eventual corte de gastos, por exemplo. Exatamente. E é por isso que a própria Constituição que criou a regra é quem cria as exceções mais importantes. A lista de exceções é grande, e o ponto principal não é decorar essa lista, mas entender o padrão. A Constituição reconhece que áreas como saúde e educação são tão vitais que não podem depender da boa vontade do gestor do momento. Elas precisam de garantia. Isso, precisam de um financiamento mínimo garantido, obrigatório, mesmo que isso ingesse parte do orçamento. É uma escolha política fundamental gravada na nossa lei maior. Falando em travas e regras fundamentais, chegamos na que talvez seja a mais famosa e explosiva de todas, a regra de ouro. O material a explica de uma forma simples. O governo não pode se endividar para pagar despesas do dia a dia, como salários ou a conta de luz dos ministérios. Mas isso parece tão óbvio, tipo uma regra de finanças pessoais. Por que ela gera tanta discussão política? Porque essa regra não é só um detalhe técnico. Ela é o epicentro de algumas das maiores crises políticas e fiscais recentes no Brasil. A regra diz que o volume de operações de crédito, o endividamento, não pode superar o de despesas de capital, que são basicamente investimentos e o pagamento do principal da dívida. Certo. É a diferença entre pegar um empréstimo para reformar a casa, que é um investimento, e pegar um empréstimo para pagar o supermercado, que é uma despesa corrente. Fazer o segundo é o caminho mais rápido para a falência. E o que acontece quando o governo está perto de descumprir essa regra? A pressão se torna gigantesca. Quebrar essa regra é considerado crime de responsabilidade, o que pode levar a um processo de impeachment. Então, quando as contas apertam e as despesas correntes como salários e aposentadorias crescem muito, o governo se vê encurralado contra essa parede. É aí que a coisa esquenta. Totalmente. É nesse contexto que surgem discussões sobre PECs para mudar o cálculo ou manobras contábeis para adiar despesas. É um cabo de guerra constante entre a necessidade política de gastar e a responsabilidade fiscal imposta por essa trava. Ela é o grande freio de arrumação das contas públicas. Ok, então temos um plano, o orçamento-programa, e temos regras rígidas, como a regra de ouro, o orçamento é aprovado para durar um ano, mas a realidade é imprevisível. Uma enchente, uma nova pandemia, uma crise econômica inesperada, o plano original pode se tornar inútil. Como o sistema lida com isso? É aí que entram os créditos adicionais. Eles são as ferramentas de ajuste, as válvulas de escape do orçamento. São autorizações legislativas
para realizar despesas que não estavam previstas ou que foram subestimadas no orçamento original. O material os divide em 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Qual a diferença prática entre eles? Pense neles em uma escala de surpresa. O crédito suplementar é para surpresa pequena. Você planejou gastar 100 na manutenção de um hospital, mas viu que vai precisar de 120. Você não está criando uma despesa nova, só reforçando uma que já existia. Certo, só um reforço. E o especial? E o crédito especial é para surpresa média. Surgiu a necessidade de construir um posto de saúde numa área que não estava no plano inicial. É uma despesa completamente nova, que precisa de autorização específica do legislativo. E o extraordinário seria para surpresa gigante, imagino. Exato. Os créditos extraordinários são para despesas urgentes e imprevisíveis, decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. A pandemia de Covid-19 foi o exemplo mais recente e dramático. Com certeza. Nesses casos, a urgência é tamanha que eles podem ser abertos por medida provisória, sem precisar de aprovação prévia do Congresso, que só analisa depois. É o botão de emergência do orçamento. Certo. Mas a pergunta fundamental é: de onde vem o dinheiro para cobrir esses créditos? Não se pode simplesmente imprimir dinheiro. Definitivamente não. O sistema é muito rigoroso quanto a isso. Para cada crédito adicional aberto, é preciso indicar a fonte dos recursos. O material cita várias, mas vamos focar em 2 que geram muita confusão. A primeira é o superávit financeiro. Ok. O nome já engana um pouco. Ele não é um dinheiro que sobrou agora, mas sim o saldo positivo apurado no balanço patrimonial do ano anterior. É olhar para o passado, ver uma reserva que não foi usada e trazê-la para o presente. Ah, entendi. É uma poupança do ano que passou. E a outra fonte que você mencionou? A outra é o excesso de arrecadação. Aqui, sim, a gente está olhando para o presente. Acontece quando, durante o ano corrente, a arrecadação de tributos supera a previsão inicial. A economia cresceu mais que o esperado, por exemplo. Certo. Esse dinheiro extra que entra no caixa ao longo do ano pode ser usado para abrir créditos. É um detalhe que faz toda a diferença. Um olha para a poupança do passado, o outro para o bônus do presente. E essa briga entre as fontes não é só teórica, viu? Já vi discussões enormes em secretarias de finanças porque um gestor queria usar um dinheiro que na prática era um excesso de arrecadação, mas no sistema ainda não estava formalizado. É uma corrida contra o tempo e a burocracia. Uau! Então, recapitulando a jornada. Saímos de um orçamento que era uma simples lista de compras para um sistema que tenta ser um plano de voo estratégico, o orçamento-programa. Isso. Esse plano é guiado por regras muito rígidas, como a regra de ouro, mas ao mesmo tempo ele tem que ter esses mecanismos de flexibilidade, como os créditos adicionais, para não quebrar diante da realidade. Parece um sistema em constante tensão. E essa tensão é a palavra-chave. E para ilustrar isso, o material traz um último elemento que é perfeito. Os mecanismos de desvinculação de receitas, conhecido pelas siglas DRU na União, DRE nos estados e DRM nos municípios. Lembra que a gente falou que a Constituição obriga a destinação de um percentual mínimo de receitas para saúde e educação? Sim, que era uma exceção à regra da não vinculação, uma garantia para áreas essenciais. Pois é. A DRU é, na prática, uma exceção da exceção. É um mecanismo constitucional temporário que permite ao governo pegar 30% dessas receitas que teriam destino carimbado, com algumas exceções, como a da educação, e usá-las com mais liberdade, para pagar juros da dívida ou cobrir outros gastos. Ou seja, a própria Constituição, que cria a trava, também cria uma ferramenta para afrouxá-la. Exatamente. Isso mostra a tensão constante que define o orçamento público. De um lado, a necessidade de regras rígidas para garantir a sustentabilidade fiscal e as prioridades de longo prazo. Do outro, a necessidade que os governos têm de ter margem de manobra, de flexibilidade para gerir as finanças no dia a dia e responder a crises. O orçamento não é uma peça estática. É um campo de batalha permanente entre a rigidez das regras e a imprevisibilidade das necessidades. Isso nos deixa com uma reflexão. O material que a gente analisou é muito focado em entender as regras do jogo, como elas funcionam. Mas o que fica para quem nos ouve é:
Com tantos princípios, tantas exceções, travas constitucionais e mecanismos de flexibilização como a DRU, até que ponto o nosso orçamento público consegue, de fato, ser uma ferramenta ágil para responder às necessidades reais e dinâmicas da sociedade? Ou será que, em alguns momentos, essa estrutura tão complexa e cheia de remendos acaba mais atrapalhando do que ajudando a governar de forma eficaz?